Bom, pessoal, estou trazendo aqui mais uma vez a série de cartas da semana e continuando com as Drop 5, eu quero trazer para vocês Laboratório. É uma carta muito simples de ser explicada, mas é uma carta que te dá um poderio de você fazer ciclar o seu deck de tal maneira que é um dos melhores Drop 5 em termos de... Na verdade, eu acho que a Village e Laboratório, em conjunto, elas fazem um trabalho muito bom. Mas, em termos de fazer rodar o deck, Laboratório ela é muito eficiente no que ela faz. Porque ela te dá mais duas cartas e te dá mais uma ação. Ou seja, ela não é uma ação terminal. Ela, embora só te dê mais uma ação... em situações e cenários que o laboratório esteja, geralmente um laboratório vai puxar outro laboratório, de tal maneira que você vai jogar 3, 4 e até 5 laboratórios, um atrás do outro, e vai dar uma ciclada, vai buscar 10 cartas do seu deck, e isso vai te dar um poderio muito bom para o futuro, porque nós entendemos que, como o Dominion é um jogo de combos, né? Quanto mais cartas e que vantagem de cartas é uma característica de todo card game, e tempo também, ou seja, quanto menos tempo você levar para puxar cartas, melhor para você. Ou seja, quanto mais cartas você jogar em um turno, mais rápido você está sendo, você está ganhando tempo em relação ao adversário. Então eu creio que o laboratório ele cumpre demais essa função, principalmente em cenários que o Throne Room, Village, Smith, a própria Witch, o próprio Market, talvez até um Conceal Room, cartas, um Mine, cartas que podem somar a essa mecânica do laboratório. Por exemplo, nós podemos jogar um Festival e depois um laboratório, e depois outro laboratório, e puxa outro laboratório. Então, e aí é que nós vamos entendendo um pouco da mecânica do jogo. Então, é uma carta para sempre que você puder comprar, ter 3, 4. Lembrando que, por exemplo, quando nós queremos que uma carta esteja sempre na nossa mão ou rodando no nosso deck, uma boa quantidade é de 3 a 5. No Magic geralmente se coloca 4, no Hearthstone você tem um limite de 2, mas no Domínio você não tem limite, você pode botar inclusive 10 se você comprar as 10, mas que é muito improvável, principalmente se tratando de laboratório, que é uma carta excelente, que dá uma ciclada no teu deck de tal maneira que ninguém vai deixar de comprar quando tiver a possibilidade. Então, um laboratório, ela combina muito com Village, ela combina com Festival, com Market, com Conceal Room, com cartas que deem mais compras, como Festival, inclusive, como Lenhador. Enfim, é uma carta que, em termos de mecânica, para fazer dar uma ciclada no deck, ou seja, puxar todo o deck, ela é uma das melhores. E todo deck que ela entra, essa carta, ela entra com um poder muito forte de colocar você em vantagem em relação aos seus adversários em termos de carta. Então, um ponto bom dela também é que, de certa forma, ela também é um ultimate de alguns ataques, ela também é um contragolpe de alguns ataques. Por exemplo, você foi atacado por uma milícia, tem um laboratório e 2 cartas na mão, você joga o laboratório, retoma a sua mão com 4 e não 5, como algumas pessoas vão pensar, com 4, mas aí você perdeu apenas uma carta, e existe a possibilidade de você puxar um outro laboratório e ir dando uma ciclada, dando uma melhorada, dando uma revigorada no seu deck. E aí você faz uma mão que aparentemente estava morta, ela ressurge, e aí você consegue fazer uma compra. Muito interessante, combar laboratório com cartas que deem mais compra, porque como você vai puxar provavelmente o deck todo, ou grande parte dele, se você tiver ouro e silver na mão, você vai poder fazer 2 compras, e aí vai poder comprar 2 províncias, ou enfim, é uma carta que ela pode ser comprada tanto no early quanto no late game, quanto no mid, embora que, se você comprar do early para o mid, ela vai ter uma funcionalidade bem melhor, porque você vai estar ciclando a sua mão de tal maneira desde o começo do jogo, que isso vai te dar
vantagem no late game. E aí no late game você corre para os pontos de vitória. Então essa era a carta que eu queria trazer para vocês. Laboratório.